Olá, bom dia, Shalom Adonai, que esse dia seja abençoado, mais e mais ainda para a sua vida. Em meia à circunstância ou adversidade, creia tão somente num Deus vivo. E ao falar em Deus vivo, estive vendo um vídeo de um pastor. Esse pastor estava pregando, na igreja, e ele disse que ele foi a um certo lugar no deserto do Islã, a 50 metros, 50 quilômetros, a 50 quilômetros, meio deserto, por ele ter recebido uma mensagem de Deus que deveria pregar lá. Ele incumbido dessa missão, ele foi como turista e entrou lá no Islã. E aí ele conheceu um homem. E o testemunho desse homem é muito forte, irmão, sabe por quê? Porque ele disse que ouviu falar que tinha um médico no deserto curando. E ele estava doente e disse: eu vou atrás desse médico. E ele observou que o médico passava muito rápido e ia embora. E ao chegar, aproximar-se desse homem, ele olhou para esse homem, observou ele que estava enfermo e disse para ele que Jesus é o Salvador. E aquilo dali ficou martelando com ele, Tirou os lenços dele, o lençol, e disse: Jesus é o Salvador. E aconteceu que esse nome ficou martelando na cabeça desse varão. Olha que testemunho lindo, irmãos. E ao voltar em casa, esse nome ficou, ele não dormia direito, e teve uma noite que ele teve uma visão, ou foi um sonho, ele não sabia dizer bem. E ele disse que apareceu um homem todo de branco, mas não conseguia ver o rosto desse homem no seu quarto. E disse: ide, pregai, dizei que Jesus é o Salvador. E ele desesperado procurando um cristão, que sabe que não existe cristão no Islã, E de repente, ele foi para um médico, o médico era cristão, mas ele estava ali, calado, no anonimato. Ele começou a falar para esse médico desse negócio, e o médico foi e disse: o que é isso? O que é uma palavra? O que é? E ele deu um Novo Testamento para o irmão. E esse irmãozinho saiu pregando na cidade, e lá ele foi preso, foi torturado. De maneira que o carcereiro lá, o carrasco, aliás, chegava a dizer que ele não podia pregar nesse nome ali. E ele disse: eu não posso negar. E nesse negócio ele ganhou 3 pessoas ali, irmãos, para Jesus, e os 3 foram presos. E na hora da tortura, sendo torturado, ele dizia: eu não vou negar. Não vou negar, como Paulo disse: eu não posso negar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi. E aconteceu, irmãos, que teve um momento que eles viram, durante a tortura, o carrasco usou um ferro quente, e ele gritava e dizia: eu não estou aguentando mais, Jesus, eu não estou aguentando mais. E ele vira uma cruz, e Jesus disse: aguenta só um pouquinho, eu sofri muito mais do que isso. E aí Jesus veio, aproximou-se dele e começou a massagear, e aquelas dores foram aliviando. E diante desse testemunho que eu vi, irmãos, eu achei interessante, porque o cidadão nunca ouviu falar de Jesus nem nada. Diante desse testemunho, eu abri a palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 28. Livro de Mateus, capítulo 28, diz assim a palavra de Deus, olha só. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Versículo 16, tá bom? 28 e 16.
para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, né? A mesma palavra que o homem ouviu quando Jesus disse: ide, pregar e dizer que Jesus é a salvação. E diante da mensagem lida, quando Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia ali, Jesus apareceu diante deles na Galileia. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus já tinha dito para eles: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e vocês vão lá para o monte, ali eu vou aparecer. E a Bíblia vai dizer que quando o viram, o adoraram. Quando o viram, alguns creram, mas a palavra diz que alguns também duvidaram. E isso nos chama a atenção, porque trazendo para os dias de hoje, alguns ainda creem no Senhor, mas alguns ainda estão duvidando do Senhor. Ainda estão duvidando, achando que Jesus não vai voltar, que Jesus não é verdadeiro, que Jesus não está vivo. É assim que se encontra o mundo, não é verdade? Nós estamos falando de discípulos aqui. A Bíblia diz que, aleluia, os discípulos viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os que esses alguns duvidam são os que não são discípulos. Porque discípulo é o que segue. São os que não creem. São alguns Tomés, que ainda está titubeando em dois pensamentos. Louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor, acredito eu, que ela crê. A palavra vai dizer que chegou Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Isso significa que tanto no céu como na terra, Ele age, Ele interage, Ele livra, Ele protege, Ele dá o escape e o livramento. O Senhor é vivo, reina, mas Ele deixou um papel para a igreja. Ele deu uma ordenança para a igreja, que infelizmente essa ordenança está esquecida, está arquivada, arquivo morto. Quando Jesus diz: portanto, ide, pregai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minoria, eu não posso generalizar, que foi esquecido totalmente, é claro. A minoria. O inimigo tem investido, irmãos, nesses últimos dias, para que nós não saiamos, não pregoamos. Tem colocado empecilho, barreira, tem impedido. Mas é dever nosso ensinar e guardar todas as coisas. Quando se ensina, quando se prega, é pedir para guardar. Irmão, guarde a palavra de Deus. Ata no teu coração. Pendura no teu pescoço. Deus diz para Josué: não se desvia dela, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite, diz o salmista.
A palavra é vida, é força, é vigor, é saúde. Medita na palavra. Desde que eu cheguei aqui, queridos, eu comecei a ler novamente a Bíblia. Hoje estou em Deuteronômio, capítulo 20. E vou dar de continuidade. Mais uma vez, ler a palavra novamente. Porque ainda não aprendi nada. Ainda não sei de nada. Aprendo todos os dias com Jesus por meio da palavra. A palavra que tanto nos ensina. Jesus, ele dá uma promessa, dizendo para os discípulos: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, quem falou foi Jesus. Ele está contigo, está comigo, está com você todos os dias, até se encerrar os tempos, até o dia da sua vinda, até o juízo final. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas só não tem condenação para os tais que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Ora, se eu ando segundo o Espírito de Deus, irmãos, eu sou guiado por Deus, sou direcionado por Deus. Eu sou levado, conduzido por Ele. Amém? Que Deus abençoe. Que você creia mais, que não duvide do Senhor. Jesus é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que nós devemos entrar. Ele é a salvação do mundo. Vamos orar a Deus. Ó Deus e Pai da glória, Senhor de toda a eternidade, nesse momento me encontro em Tua presença. Nesse momento ergo a minha voz em oração, porque a oração é um elo. É o elo que une o homem ao Deus vivo. Senhor da glória, que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar, que nós possamos crer mais, Pai, que nós possamos se voltar para viver para Ti, Pai. Nós possamos andar em espírito, Deus de Israel. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor da glória. Oh, maravilhoso Deus. Que o nosso pequenino ser venha ser inundado, Deus, inundado pela Tua glória nas nossas vidas, Senhor. Espírito de Deus, vem nos perdoar. Santo de Israel, vem nos perdoar. Deus Pai Todo-Poderoso, vem nos perdoar por sermos pecadores, falhos. E nós não somos merecedores, Senhor, dessa graça. É por isso que a Tua palavra é enfática em dizer que é favor imerecido. Mas o Senhor acredita, confia, deposita em nós. Ah, Senhor, o Teu ide. Acredita que nós vamos dar continuidade àquilo que o Senhor começou. Eu creio, meu Deus, meu Pai, que o Senhor há de levantar uma igreja poderosa e que as portas do inferno não há de prevalecer. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu te oro, já te agradeço, crendo na bênção, crendo na vitória, crendo no sobrenatural nesses últimos dias nas nossas vidas. Assim, Pai, te rogo, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Eu, sentindo aqui a graça, o poder e o sobrenatural de Deus na minha vida, que maravilhoso é estar na presença, é sentir a presença, é saber que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Quero agradecer a Deus por todos que estão me acompanhando. Me ajude nesse canal.
para que nós possamos alcançar mais almas, mais vidas. Para que Deus possa operar maravilhas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele joia. Em nome de Jesus. Nos ajude a ganhar mais inscritos cada vez que você também compartilha, cada vez que você comenta. Isso melhora o nosso canal para que Deus possa abençoar esse canal. E creio que através desses momentos, desse canal, nós possamos alcançar vidas possam se converter. Eu sempre estou olhando os comentários, tá bom? Se alguém quiser conversar comigo no privado, através do canal, através do comentário, eu coloco o meu WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom Adonai. Bom dia.